Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Testemunhas de Cristo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Neste canal nós já falamos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, sobre o Espírito Santo, sobre a vida de Jesus, e a partir desse vídeo nós iremos iniciar, vamos chamar de a terceira etapa da ação do Espírito Santo na humanidade. Nós vimos em muitos vídeos aqui como o Espírito Santo de Deus atuou no Antigo Testamento, vindo ali sobre homem de Deus com uma função específica, de fazer uma obra específica. Vimos também como o Espírito Santo de Deus atuou juntamente no ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério, ele lê Isaías 61. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, liberdade aos presos. E aí nós vimos em alguns vídeos aqui sobre especificamente a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, nos ensinos de Jesus Cristo. E agora, iniciando no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o ponto inicial do surgimento do cristianismo, da igreja, com a ação do Espírito Santo de Deus. A continuidade do ensino, do testemunho de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo veio, ensinou, viveu o que ele estava ensinando, cumpriu a obra salvífica de Deus, que estava traçada desde antes da fundação do mundo, foi ascendido aos céus, está hoje assentado à direita de Deus, mas a sua obra de anunciar as boas novas continua através do Espírito Santo de Deus em nós, na sua igreja, testemunhas de Jesus Cristo. E o texto que dá base ao nosso vídeo de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, que nós poderíamos muito bem chamar de Atos do Espírito Santo, porque Lucas descreve a ação do Espírito Santo, como que deu o crescimento, o surgimento da igreja, que, claro, chega até os nossos dias de hoje, essa capacitação, esse revestimento do Espírito Santo para anunciarmos as boas novas. Tenho certeza que você, alcançado pelo Espírito Santo de Deus, se não fosse ele, nós não poderíamos ser alcançados por essa graça maravilhosa do Evangelho. Se eu estou aqui falando da palavra de Deus, do amor de Deus, é graças ao Espírito Santo. Não pela minha própria força ou pela minha própria vontade, mas pelo revestimento, pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Porque sem ele não podemos fazer a obra de Deus. Não podemos anunciar as boas novas de Deus de maneira fidedigna à sua vontade. E a palavra que vai embasar o nosso vídeo de hoje se encontra em Atos, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8, que vai nos dizer assim: E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, quem? Jesus: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é a origem da proclamação das boas novas. Que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo vive. E antes do iniciar, vamos dizer assim, um passinho atrás de iniciar essa proclamação das boas novas,
é necessário uma capacitação, é necessário uma preparação. E essa preparação ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não está executando de maneira direta, vamos dizer assim, a obra de Deus, e quer fazer isso, tem consciência que foi chamado por Deus para isso, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, esse é o primeiro passo que você deve buscar. O batismo com o Espírito Santo. Ser revestido de poder. Porque anunciar o Evangelho de Deus não é apenas falar palavras vazias, mas é testificar, testemunhar de algo que você viveu, de algo que nós estamos vivendo. E aí, o que, já entrando dentro da palavra desse vídeo, o que é uma testemunha? O que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela vai testificar daquilo que ela ouviu, seja, por exemplo, de um caso de um assassinato, ela vai ali ser convocada pela polícia para testificar o que ela viu, o que ela ouviu durante aquele acontecimento. Então, quando nós trazemos para o Evangelho de Deus, as boas novas de Jesus Cristo, ser testemunha, primeiro, que nós vamos chegar na segunda etapa, primeiro, é anunciar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos. Olha o que o apóstolo João fala lá na sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículo 4. Ele era antes aquele que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Isso nós proclamamos a respeito do verbo da vida. Ser testemunha de Cristo é isso. É preciso ter um contato com Jesus Cristo. É preciso ter essa testificação de ouvir. Não é sobre o que você ouviu falar. Não é sobre você, eu ouvi uma pessoa contar uma experiência que ela teve com Deus. Uma experiência que ela teve com Jesus Cristo. Uma experiência que ela teve com o Espírito Santo. Não. Ser testemunha é você. É você ouvir. É você ver. É você apalpar. É você ter essa realidade de Jesus Cristo estar do seu lado. É ter a consciência que eu estou aqui falando do amor de Jesus Cristo, falando do propósito que Ele me confiou, porque o Espírito Santo dele me capacita para fazer isso. Porque de mim mesmo não sairia nada. De mim mesmo eu não teria força para estar aqui, para falar do seu amor. Mas o Espírito Santo que me impulsiona, essa força propulsora, força motriz que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, a cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, ser testemunha, voltando à explicação de que é ser testemunha, é sobre o que você ouviu, é sobre o que você viu com os seus próprios olhos, é sobre aquilo que você apalpou. E quando a Bíblia nos diz que nós seremos testemunhas, receberemos o Espírito Santo para sermos testemunhas, nós temos essa consciência, esse relacionamento, essa experiência com Jesus Cristo, de ouvir a sua voz, de o ver, de o sentir ao nosso lado. E isso é proporcionado pelo seu Espírito Santo, porque a obra de Cristo continua. Se nós lermos aqui a parte que eu não li no início de Atos, no versículo de número 1, Lucas vai trazer aqui a introdução desse livro, trazendo o relato a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não apenas a fazer, mas também a ensinar. E aqui nós vemos um exemplo extraordinário de Jesus Cristo, que é fazer, antes mesmo de ensinar. Porque, como Jesus Cristo disse para os seus discípulos diante dos fariseus, façam o que eles dizem, o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Diferente de quando nós olhamos para Jesus Cristo, que nós vemos o nosso mestre fazer e ensinar. E isso é ser testemunha. Não é apenas eu ensinar aqui. Não é apenas eu falar sobre a palavra, mas é eu vivê-la. É eu fazer o que eu estou falando. Isso é, entrando no segundo ponto, da ser testemunha. Primeiro, testemunha é o quê? É sobre o que você ouviu, o que você viu, o que você tocou. E essa segunda fase também de ser testemunha é viver aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós pregamos. Porque muitas vezes ensinar
é mais fácil do que viver. Como aqueles fariseus, mestres da lei. Eles ensinavam, mas não viviam. E nós, como testemunhas de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, esse revestimento de poder para fazer, para executar, para viver aquilo que nós ensinamos. Porque nós sabemos que nós somos carnais. A vontade da carne é totalmente contrária à vontade do Espírito. Totalmente contrária à vontade de Deus. Por isso vem essa capacitação do alto, esse revestimento do alto, para que possamos ser testemunhas fiéis, testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo. Então esse é o objetivo principal. Guarde na sua mente, guarde no seu coração, que se receber o Espírito Santo, ser revestido do alto, é para que possamos ser testemunha. Essa foi a origem do cristianismo, essa foi a origem da igreja, que vale para os nossos dias. Se receber o Espírito Santo, tem o objetivo principal de sermos testemunhas daquilo que ouvimos, daquilo que vimos, daquilo que nossas mãos apalparam, para proclamarmos sobre o verbo da vida. E esse verbo da vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos ter essa convicção. E mais do que isso, de ter essa convicção que nós precisamos do Espírito Santo, porque quando nós entendemos que precisamos do Espírito Santo para anunciar as boas novas de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas do Evangelho, tendo essa consciência, nós passamos a ter essa necessidade, essa dependência do Espírito Santo. Nós não podemos viver sem a água. A vida é fundamental. Depende da água. Assim nós, para permanecermos vivos em Cristo Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Para anunciar as boas novas conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do homem. Porque infelizmente nos nossos dias, muitos têm feito a vontade do homem. Têm anunciado aquilo que o homem quer ouvir. Porque eu falar aquilo que o homem quer ouvir vai me trazer mais engajamento, vai me trazer mais multidões para ouvir o que eu quero falar. O que eles querem falar, né? Mas quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso do revestimento do Espírito Santo. Porque eu preciso ser revestido dessa ousadia para anunciar muitas vezes coisas que muitos não querem ouvir, que vai confrontar a pessoa. Então, para fazer a vontade de Deus, eu preciso estar revestido do alto. Então, você que já tem convicção de que Deus tem um propósito na sua vida, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ou deixou a chama apagar no seu coração, porque tem isso, né? Tem que manter a chama acesa no altar do nosso coração. É necessário tirar as cinzas, colocar lenha nova todas as manhãs, todos os dias, para que a chama venha continuar acesa, que o Espírito Santo venha continuar atuando em nós, para fazer a vontade de Deus. Porque nós não podemos fazer a vontade de Deus por nós mesmos. Imagina, lá desde o início do cristianismo, pessoas entregues à morte, a leões, espetáculos para aquelas pessoas, diante de ser devorado por leões, ter os seus bens confiscados pelo Império Romano. E tudo isso com alegria, porque sabia que algo muito maior o esperava, que a sua pátria não estava aqui, que o que realmente importava, que era eterno, estava com Jesus Cristo, a vida eterna. E para viver isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Estamos no canal cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer o ídolo, para fazer a vontade de Deus, para ir e executar essa grande comissão, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar aquilo que nós já ouvimos de Jesus Cristo, aquilo que nós já vimos em Jesus. É necessário esse revestimento do alto. Então a palavra, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia,
em Samaria até os confins da terra. E aqui também a introdução do que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. E nós poderíamos muito bem, como eu falei no início, chamar de Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que realizou e continua realizando essa obra da expansão da igreja do Senhor. A expansão do cristianismo é obra do Espírito Santo. Então essa é a introdução do que vai acontecer no livro de Atos e continua até os nossos dias. Começou em Jerusalém, se espalhou por Samaria, se espalhou pela Judéia, até ali na época da igreja primitiva, por todo o mundo conhecido que era dominado pelo Império Romano. E até hoje continua se espalhando. Porque isso não vem do homem. Impossível vir por meios humanos, mas pelo poder que vem do alto. E esse poder é o Espírito Santo de Deus atuando em nós. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.